ainda que eu fale a língua dos homens. Começa agora, pela Integração Diocesana FM, a Rádio da Família e Constelação FM, a nossa rádio, o programa Em Tudo a Caridade. Nosso encontro semanal com o Bispo Diocesano de Guarabira, Dom Edilson Nobre, Padre Mestre Biapina. Inspirai-nos. Integração Diocesana FM, a Rádio da Família. Constelação FM, a nossa rádio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, queridos ouvintes que estão na sintonia com o programa Em Tudo a Caridade. Está entrando no ar o programa, sua quarta edição, que é veiculado através das rádios Integração FM e Constelação FM. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para esta oportunidade de encontro, de conversa, de interiorização, de reflexão sobre os ensinamentos da Igreja, partindo deste tema tão bonito que Deus nos convida a vivenciarmos no dia a dia. Em tudo a caridade. Está no ar o programa que é veiculado com a participação do Bispo de Guarabira, Dom Edilson Soares Nobre, este que vos fala. Cumprimento-lhes com muita alegria e desejo que todos tenham um dia abençoado. É dom total, ainda que eu tenha. Quero cumprimentar aos ouvintes que estão na sintonia conosco e agradecer à equipe de suporte que está aqui comigo, o Heraldo, o Capitão Amazonas. Quero agradecer a você que ligou o seu rádio, seja através da Rádio Integração ou da Rádio Constelação. Muito obrigado pela sintonia conosco. Queridos ouvintes, hoje é o dia 4 de agosto. Olha, começamos já o mês de agosto, chegamos ao mês de agosto. E vocês estão sabendo que hoje, estão lembrados que hoje faz exatamente um mês que o bispo chegou a esta cidade. 4 de julho eu estava chegando à cidade de Guarabira. Queremos agradecer a Deus por este caminho que estamos fazendo juntos e que Ele nos ajude e nos ilumine. Neste dia 4 de agosto, nós trazemos como memória, a Igreja traz a memória de um santo que marcou profundamente a vida da Igreja. Primeiro eu lembro que o mês de agosto é um mês em que nós todos somos convidados a rezar pelas vocações, de um modo geral, as vocações dos ministros ordenados, o bispo, o padre, o diácono, a vocação para o ministério, para a vida consagrada e religiosa, a vocação para o matrimônio e a vocação leiga. É importante que as pessoas façam discernimento para entender o que Deus quer de nós. E rezar por estas pessoas que procuram colocar a vida a serviço da humanidade, não somente da Igreja, a serviço da humanidade, que é maior do que a própria Igreja. Então hoje nós trazemos essa memória de São João Maria Vianney, que é proclamado padroeiro dos sacerdotes. E hoje, então, de um modo especial, eu peço a você que reze pelos sacerdotes de nossa diocese. Não somente o sacerdote de sua paróquia, mas de toda a diocese de Guarabira. Rezemos pelos nossos padres. E eu vos convido hoje a conhecer um pouco da história deste grande homem que serve de inspiração não somente para os sacerdotes, mas para as pessoas de boa vontade. Escutemos então uma reflexão que vai nos ajudar a conhecer. Você conhece São João Maria Vianney? Eu vou trazer aqui algumas informações que talvez sirva de inspiração para nós. Nós temos muitos santos e santas que nos servem de inspiração. Tem um que viveu muito pertinho de nós, que é o Padre Biapina. E por isso, no dia a dia, nós estamos sempre lembrando este nome. Mas não é o único que nós temos como memória. Hoje, eu quero trazer a memória do João Maria Batista Vianney. Sem dúvida alguma,
se tornou o melhor exemplo das palavras profetizadas pelo apóstolo Paulo. Deus escolheu os insignificantes para confundir os grandes. Olha só. Deus escolheu os insignificantes para confundir os grandes. Ele nasceu em 8 de maio de 1786. Já faz séculos e séculos. No povoado de Dardilly, ao norte de Lyon, na França. Seus pais, Mateus e Maria, tiveram 7 filhos. Ele foi o 4º. Gostava de frequentar a igreja e desde a infância dizia que desejava ser um sacerdote. Vianney só foi para a escola na adolescência, quando abriram na sua aldeia, uma escola que frequentou por 2 anos apenas, porque tinha de trabalhar no campo. A vida era dura. Foi quando se alfabetizou e aprendeu a ler e falar francês, pois em sua casa se falava um dialeto regional, mesmo ele morando na França, mas a sua região não falava o francês. E aí na escola ele aprendeu então, de fato, a língua francesa. Para seguir a vida religiosa, teve de enfrentar muitas dificuldades, inclusive o seu pai, que não era muito favorável. Mas com a ajuda do pároco, aos 20 anos de idade, ele foi para o seminário de École, onde os obstáculos existiam por causa de sua falta de instrução. Os estudos foram poucos e claro que isso tem um efeito colateral, não é? E ele então enfrentou essas dificuldades. Foram poucos os que vislumbraram a sua capacidade de raciocínio. Para os professores e superiores, era considerado um rude camponês, coitado, que não tinha inteligência suficiente para acompanhar os companheiros nos estudos, especialmente de filosofia e teologia. Entretanto, era um verdadeiro exemplo de obediência, caridade e piedade. Obediência, caridade, piedade e mais ainda, e perseverança na fé. Era um homem perseverante, persistente, cheio de dotes. Em 1815, João Maria Batista Vianney foi ordenado sacerdote, mas com um impedimento. Não poderia ser confessor. Não era considerado capaz de guiar consciências. Coitado, né? Porém, para Deus ele era um homem extraordinário. E foi por meio desse apostolado que o dom do Espírito Santo manifestou-se sobre ele. Transformou-se num dos mais famosos e competentes confessores que a igreja teve. Quem diria? Tá vendo? Subestimaram a capacidade e a inteligência daquele homem. Durante o seu aprendizado em École, o abade Maley havia percebido que ele era um homem especial e dotado de carismas de santidade. Assim, 3 anos depois, conseguiu a liberação para que pudesse exercer o apostolado plenamente. Foi então designado vigário-geral na cidade de Ars. Isso porque nenhum sacerdote aceitava aquela paróquia do norte de Lyon, que possuía apenas 230 habitantes. Olha o tamanho da paróquia, 230 habitantes. As paróquias menores aqui têm 3.000 habitantes e a gente acha que são pequenas, né? São paróquias pequenas. Pois bem, ele foi para uma cidade que tinha 230 habitantes. Por isso a igreja ficava vazia e as tabernas lotadas, os bares lotados e as igrejas vazias. Ele chegou em fevereiro de 1818, numa carroça, transportando alguns pertences e o que mais precisava, seus livros. Conta a tradição que na estrada ele se dirigiu a um menino pastor, dizendo: Tu me mostraste o caminho de Ars e eu te mostrarei o caminho do céu. Hoje, um monumento na entrada da cidade lembra esse encontro. E eu tive a oportunidade de conhecer, viu, Heraldo? Tive lá, graças a Deus, eu fui conhecer Ars, a cidade onde este homem
a fama de santidade deste homem cresceu. 13 anos depois, com seu exemplo e postura caridosa, mas também severa, conseguiu mudar aquela triste realidade, invertendo a situação. O povo não ia mais às tabernas. Em vez disso, lotava a igreja. Todos agora queriam confessar-se, quem diria, para obter a reconciliação e os conselhos daquele homem que eles consideravam um santo conselheiro. Na paróquia fazia de tudo, inclusive os serviços da casa e suas refeições. Tudo era muito simples, sempre em oração, comia muito pouco e dormia no máximo 3 horas por dia, fazendo tudo o que podia para os seus pobres. Era um homem que também era apóstolo da caridade. O dinheiro herdado com a morte do pai, gastou com os pobres. A fama de seus dons e de sua santidade correu entre os fiéis de todas as partes da Europa. Muitos acorriam para a paróquia, não somente aquela cidadezinha pequena, aquele povo das 200 e poucos habitantes, mas agora outras pessoas de outras paróquias, de outras cidades, acorriam para aquela cidade porque queriam confessar-se com ele, mesmo que para isso tivesse que esperar horas ou dias inteiros. Assim o local tornou-se um centro de peregrinações. Então já em vida, a fama deste homem foi se espalhando. O cura de Ars, como era chamado, nunca pôde parar de descansar. Morreu serenamente, consumido pela fadiga, na noite de 4 de agosto de 1859, aos 73 anos de idade. Muito antes de ser canonizado pelo Papa Pio XI, em 1925 já era venerado como santo. O seu corpo incorrupto encontra-se na igreja da paróquia de Ars, que se tornou um grande santuário de peregrinação. E como eu falei anteriormente, eu tive a oportunidade e a graça de conhecer este ambiente e o corpo e ver com os meus olhos o corpo de São João Maria Vianney. São João Maria Vianney foi proclamado pela Igreja padroeiro dos sacerdotes e o dia de sua festa, 4 de agosto, escolhido para celebrar o Dia do Padre. Demos graças a Deus pela vida e pelo testemunho deste homem. Em Guarabira são 11 horas e 42 minutos. Você está na sintonia com o programa Em Tudo a Caridade. É a 4ª edição deste programa, com a participação do bispo de Guarabira, Dom Edilson Soares Nobre. E as rádios que veiculam este programa são a Rádio Integração FM e Rádio Constelação FM. Queridos irmãos e irmãs, ouvintes, nós estamos aqui falando sobre a vida de um santo. Eu digo muito que a maior riqueza da igreja não é nem o patrimônio físico que ela construiu, as belezas arquitetônicas que existem espalhadas por este mundo afora, que fazem palpitar os nossos olhos. Mas mais que isto, nós temos como grande patrimônio na igreja a vida e o testemunho desses santos. É o maior testemunho, é o maior patrimônio que a igreja tem. Então São João Maria Vianney é este grande patrimônio para a nossa igreja. E eu quero trazer aqui alguns pontos de algo que ele mesmo escreveu no seu catecismo dirigido aos fiéis daquela paróquia. Um escrito com este tema: a mais bela profissão do homem é rezar e amar. Inclusive este escrito nós encontramos na liturgia das horas. Vocês que estão acompanhando aqui pela imagem, a liturgia das horas é isso aqui, ó. É o livro de instrução de reza, onde os padres religiosos, religiosas e leigos podem rezar no dia a dia, que proporciona orações que podem ser rezadas a cada 3 horas.
Então, neste livro, Liturgia das Horas, tem este texto: a mais bela das profissões do homem é rezar e amar. Um texto de São João Maria Vianney. Eu não vou fazer a leitura do texto, mas eu quero trazer alguns pontos que eu marquei neste texto quando eu estava rezando hoje pela manhã. Começando pelo tema, a mais bela profissão do homem. Profissão é rezar. Não tem nada mais belo do que rezar e amar. Quando a gente reza, e esta reza é verdadeira, a gente vai aprendendo a amar e não a amargurar. Amar e não se tornar uma pessoa amarga. As pessoas que amam não são amargas. Quem não ama é uma pessoa amarga. Então, São João Maria Vianney nos ensina a rezar e a amar. E ele lembra na sua reflexão que o tesouro do cristão não está na terra, mas nos céus. A nossa reza nos mantém na sintonia com Deus e nos faz ter um olhar fixo para algo que vai além desta vida. Não é que a gente vai esquecer este mundo. Não é que a gente não vai pensar no dia a dia. Não, a gente pensa no dia a dia, a gente pensa nas pessoas, inclusive, a gente pensa em fazer o bem. E esse bem a ser feito não é lá quando morrer, é aqui. Já aqui na face da terra. Mas tudo isso que nós fazemos é na perspectiva de algo maior que nós entendemos que vamos experimentar na transcendência, na eternidade, nos céus. Então o tesouro do cristão não está na terra, mas nos céus. Esta é a mais bela profissão do homem, rezar e amar. A oração nada mais é, diz São João Maria Vianney, a oração nada mais é do que a união com Deus. Você reza? Você sente-se unido a Deus na hora que você está rezando? Ou você só faz como uma matraca que fica ligada, falando, sem saber nem o que está fazendo, você nem pensar nas palavras ditas? Então, como é a sua reza? Não podemos ser matracas, né? A nossa reza, ela deve nos proporcionar esta união com Deus. Lembra ainda o santo João Maria Vianney. Nossa oração é o incenso que mais agrada a Deus. Porque na missa, na celebração, a gente usa o incenso, né? Aquele incenso perfumado que o bispo ou o padre nas solenidades utiliza, né, para dentro da liturgia, como um sinal da nossa oração que se eleva a Deus. Mas mesmo este incenso não sendo utilizado, diz o santo, a oração é o incenso que mais agrada a Deus. Porque não adianta também colocar aquele incenso e não ter esse coração voltado para Deus. E ainda em sua reflexão, ele nos ajuda a dizer também, a pensar que na oração bem feita, os sofrimentos desaparecem como a neve que se derrete sob os raios do sol. De neve a gente não entende muito não, mas dá para a gente compreender porque a gente percebe nos filmes que o sol derrete a neve. Então dá para compreender a palavra, a mensagem. Então na oração bem feita, os sofrimentos desaparecem como a neve que se derrete sob os raios do sol. O nosso coração se coloca numa situação mais elevada e a gente consegue inclusive a relevar as dores e os sofrimentos. A oração faz saborear antecipadamente a felicidade do céu. Tudo isso são ditos que vieram dos ensinamentos deste grande homem que subestimaram a sua capacidade. Depois, ele ensina ainda, quando rezamos, o tempo passa tão depressa e com tanta satisfação que nem se percebe sua duração. Há pessoas que mergulham profundamente na oração como peixes na água, porque estão inteiramente entregues a Deus. O peixe na água tá de boa, né? Tá de boa, não tem pressa, ele não morre afogado. Então, a gente mergulha na profundidade do mistério de Deus. Quando vamos adorar a Deus, podemos alcançar tudo o que desejamos, se o pedimos com fé viva e coração puro. Então estes são alguns dos ensinamentos belos deixados por este querido santo
patrono dos padres e exemplo de fé e testemunho de santidade para todos nós. Que São João Maria Vianney interceda por todos nós. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Profetas te ouviram e seguiram tua voz, andaram o mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando seu vigor. Profeta, tu me chamas, vê, Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Nos passos de teu filho, toda a igreja também vai, seguindo teu chamado e ser santa qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo, me chamas, vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Você está na sintonia com o programa Em Tudo a Caridade, um programa veiculado através das rádios Integração FM e Constelação FM. Neste momento são 11 horas e 51 minutos. Queridos ouvintes, eu quero trazer aqui um pouco agora da memória dos bons momentos que nós vivenciamos nesses últimos dias, desde o último programa para cá. Na quarta-feira passada, o bispo de Guarabira teve a graça de ir a Natal. Vocês sabem que Natal é a minha terra, né? Fui com muita alegria, mas foi para um momento muito especial, para participar dos 100 anos de vida de Dom Heitor. Foi a missa de ação de graças pelos 100 anos de vida do Dom Heitor de Araújo Sales. E ele, no seu discurso, eu quero só trazer uma palavrinha bonita que ele disse, quando uma vez ele se encontrou com o Papa Francisco, que ele falou a idade dele, que queria celebrar os 100 anos, aí o Papa Francisco disse para ele: quer chegar aos 100? Coma bem e durma bem. Pois é, quer chegar aos 100? Então você também que está me ouvindo, coma bem e durma bem. Comer bem não é comer demais não, viu? Mas comer aquilo que faz bem à saúde. Muito bem. Olha, na quinta-feira, dia 30, eu estive em João Pessoa. Fui participar da novena de Nossa Senhora das Neves. Estive lá com o querido Dom Delson, o arcebispo metropolitano o metropolita aqui da nossa província da Paraíba, e participei da festa da novena. Fui pregar naquela noite lá junto à comunidade daquela paróquia catedral. Na sexta-feira já cheguei em casa, já fiz alguns atendimentos na cúria e depois fiz uma visita à comunidade Doce Mãe de Deus da tarde. Fui tomar um café lá com a comunidade e também conhecer, saber um pouco da experiência desta comunidade aqui na diocese. No sábado, dia 1º, nós tivemos uma reunião com a coordenação dos diáconos permanentes e também a coordenação acompanhada do Padre André, que é o padre referencial que acompanha este grupo. Foi um momento muito bom também de reflexão. Tivemos o encontro ainda neste mesmo sábado à tarde com o EJC, mas as pessoas que já fizeram o EJC, que viveram já essa experiência e quiseram se reencontrar, eles estavam reunidos na escola Dom Marcelo Carvalheira e eu fui lá dirigir uma palavra. E ainda neste mesmo sábado fui a conhecer a paróquia Duas Estradas, a paróquia do Sagrado Coração de Jesus, onde os homens do texto estavam celebrando 20 anos de existência do grupo. E lá foi um momento bonito também. Foi a primeira visita do bispo, então, como sempre, aquele momento festivo e de muita alegria, muita gente participando, vários
grupos, representantes de várias outras cidades estavam lá participando deste momento festivo. No domingo eu estive na catedral e depois fiquei em casa me preparando para algumas atividades que eu tenho, de várias palestras, de reflexões que eu tenho ao longo desta semana. E hoje os padres estão reunidos, do Centro Paulo VI, refletindo sobre as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil. Também hoje à noite eu vou estar no Paulo VI participando da aula inaugural do CETED, o Centro de Estudos Teológicos Diocesano. Essa aula inaugural é aberta para o público, não somente para os alunos, mas vocês, ouvintes, podem participar. Será às 19 horas e vamos refletir sobre as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. E eu quero aqui fazer um lembrete, que amanhã, dia 5, nós teremos os 220 anos, vamos celebrar, agradecer a Deus, e não somente agradecer a Deus, mas rezar e pedir a intercessão e proteção do Padre Biapina. São 220 anos do nascimento do Padre Biapina, será um momento todo, tem uma programação intensa durante todo o dia, mas eu quero destacar aqui que na parte da tarde temos o encontro das pastorais da Diocese, a partir das 14 horas. E neste encontro, o bispo vai ter a oportunidade de dirigir uma palavra a todas as pastorais da nossa Diocese e aos demais fiéis que por ali se encontram. E ainda, às 16 horas, teremos a celebração da Santa Missa. A missa vai ser presidida, nós convidamos Dom Vasconcelos, que é bispo do Crato, do Ceará, e ele vai estar conosco. Como nós falamos a semana passada, Dom Vasconcelos é bispo da cidade onde nasceu o Padre Biapina. E ele então vai nos dar a graça da sua presença, e nós convidamos vocês todos os ouvintes estão convidados a participarem desta programação lá no Memorial Padre Biapina, lá no Santuário Padre Biapina, onde você já sabe, ali pertinho de Solânia, né, já do território de Solânia. Sintam-se todos convidados e vamos então pedir a sua proteção. E falando do Padre Biapina, eu quero, neste programa de hoje, trazer o nosso agradecimento por termos um exemplo, um homem que também é um exemplo de fé e testemunho para nós. Quando eu fui nomeado bispo para a Diocese de Guarabira, os primeiros livros que me chegaram foram exatamente livros que fazem referência ao Padre Biapina. E não é um, nem são dois, são vários livros, várias pessoas que tiveram esse cuidado de escrever, de fazer a memória de um homem que deu um testemunho de fé tão bonito e que merece fazer essa memória. Então, todos nós somos chamados a avivar a memória do Padre Biapina e buscarmos em Deus o milagre, porque não sei se todos os ouvintes sabem, mas a igreja abriu um processo onde nós enquanto diocese, nós fizemos um pedido para que ele seja reconhecido como santo. E para que isso aconteça, é preciso que haja algum milagre e que seja verificada um milagre por intercessão do santo, do padre, né? Que nós já consideramos santos, mas é preciso que a igreja formalmente reconheça como santo. Não basta que alguns o reconheçam, é preciso que a igreja formalize esse reconhecimento. E por isso a gente reza. E nós estamos sempre com este propósito de terminar o programa rezando, pedindo a intercessão do Padre Biapina. Você está pronto para rezar? Tudo suporta, é dom total, ainda que eu tenha. Muito bem, reze comigo. Aquilo que eu for rezando, você vai interiorizando as palavras em seu coração e em sua mente. Eterno Pai, neste momento me dirijo a vós, lembrando a pessoa tão amada do Padre Biapina. Ele foi discípulo do vosso Filho Jesus e cheio dos dons do Espírito Santo. Foi devotado sacerdote
incansável missionário e sábio conselheiro na igreja, sobretudo no serviço aos pobres e necessitados no Nordeste do Brasil. Pela sua intercessão, concedei-me a graça que necessito. Eu vou fazer o meu pedido e você em casa faz o seu pedido a Deus. Peça a sua graça. Concedei, ó Pai de eterna glória, ao nosso companheiro de fadigas, o venerável Padre Biapina, a honra dos altares em vossa igreja. Que a Virgem Maria, a quem ele tanto ama, a quem ele tanto amou na terra, seja nossa advogada no céu. Amém. Será como sonhos. Muito bem, queridos ouvintes, chegamos ao fim do nosso programa. É assim, o tempo não para, né? Vamos então agradecer a Deus por este nosso encontro e vamos concluir invocando a bênção de nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, a nossa proteção está no nome do Senhor. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigado pela sintonia. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até a próxima terça-feira, com a graça de Deus, haveremos de nos encontrar mais uma vez. Ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, serei